sou Max Sevinski e hoje eu vou estar abordando um tema muito recorrente no meio cristão, que é a igreja certa. Vou te fazer duas perguntas: existe a igreja certa? E se existe a igreja certa, quais as características de uma igreja certa? Estarei lendo aqui um texto aqui, que está em João 6,37. João, quarto evangelho depois de Mateus, Marcos, Lucas, aí João. Capítulo 6, versículo 37. A palavra do Senhor Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas aquela que me enviou, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Irmãos, eu vou estar enumerando aí a palavra, a mensagem de hoje em 10 tópicos, o top 10 ou 10 itens, como queira. Primeiramente, que a gente tem que entender: não existe uma igreja certa, né? Existem igrejas mais comprometidas com a palavra, igrejas que buscam mais a palavra de Deus, de pregar a palavra, a sã doutrina, uma fé sadia. Existem também igrejas que são perdidas em ideologias teológicas, e muitas outras que parecem negligenciar a palavra de Deus, ou conhecimento, usando versículos ou palavras como a palavra mata, mas o Espírito vivifica, né, para justificar que não precisa ter um estudo, não precisa se preparar, são cristãos relaxados, não comprometidos com a palavra de Deus. Isso acaba gerando no nosso meio cristão, crentes fracos na fé, cristãos que não compreendem bem a palavra, aquilo que leiam, pois não chegam em casa, não conferem a palavra, seguem o líder, o líder fala e lei, né, não procuram ler a palavra, estudar como os bereanos faziam no tempo de Paulo. E é isso, irmão. Eu vou estar agora enumerando vamos lá para o primeiro tópico, o primeiro item, né? Primeiro, comprometimento com a palavra de Deus e essa doutrina, né? Como mencionei, a igreja tem que ser comprometida, você tem que entrar na igreja e tem que ser alimentado. A palavra de Deus tem que ser que nem pão que alimenta, que mata a fome espiritual. Tu não pode sair da mesma maneira que tu entrou, sair. Tem que gerar algo, uma mudança de vida na sua vida. E a palavra tem que ser sadia, uma sã doutrina, próximo daquilo que Deus espera da gente, amém? Segundo tópico, a música deve ser teocêntrica. O que é isso? Teo, Deus, cêntrica, centro. Deus tem que ser o centro da adoração, o centro da música na igreja, né? A liturgia do culto tem que ser bem focado na adoração a Deus. O objetivo é engrandecer o nome de Deus, é adorá-lo, é se aproximar mais de Jesus Cristo, né, da sua vontade. Então a música tem que ser teocêntrica, voltada a Deus, a Jesus Cristo, a adoração, não somente a sentimentos humanos, como muitas composições são. Vamos lá, irmãos, para o terceiro ícone, o terceiro tópico. O pastor deve amar as suas ovelhas acima do dinheiro. Irmãos, quantos pastores a gente vê por aí que enganam a igreja, compram fazendas, imóveis, carros de luxo no nome da igreja, explorando a fé das pessoas? A gente sabe que a Bíblia dá amparo para que o pastor tenha salário. Em Coríntios, Timóteo fala bastante a respeito disso, né, que o pastor tem que ser remunerado. O pastor é alguém que tem família, tem desconto, e ele vive integral para a obra, entendeu? E a obra também precisa ser ajudada, a contas, água, luz, às vezes tem filiais, tem departamento de missões, a igreja tem que ser ajudada, mas nunca explorar os seus fiéis. E a igreja sempre tem que ter a visão de ajudar a comunidade, ajudar também os seus fiéis, que às vezes passam dificuldade, né? Então, procura uma igreja que ame você, ame as ovelhas acima do dinheiro. Uma igreja que, se você estiver desempregado e não puder dar o dízimo, os irmãos e o pastor não mude com você, pois não poder ajudar a igreja, mas sim ter amor à sua alma, amém? Quarto item: a igreja deve fugir de heresias e combatê-las.
O que é heresias? Tudo aquilo que é fora da palavra, heresia. Existem muitos hereges por aí, muitos pregadores usando a teologia, o culto do caicai, cair no espírito e outras coisas mais, né? A gente deve fugir disso, né, de heresias e combatê-las. Se a tua igreja, né, prega heresia, algo que está totalmente fora da Bíblia, chega com o pastor, chega com o pregador, ó irmão, está errado, isso, aquilo, porque é o nosso dever combatê-la, não deixar de ser disseminado dentro da igreja essas heresias, para que não surjam futuramente outros grupos, outras igrejas, e isso vira uma bola de neve de heresias, fazendo a gente se afastar do verdadeiro sentido, que é Jesus Cristo. Amém? Quinto tópico: cuidado com as referências pregadores estimulados a conhecer na igreja. O que é isso, irmãos? Aqueles pastores que usam referências de pastores ou líderes são hereges. Pastores que a gente sabe que tem maneira diferente, prego diferente, uso referências não bíblicas, e aí o teu pastor pega e usa eles como referência para te conhecer mais pregador. Fuja disso também, de igrejas que usam muita referência de pregadores que você sabe que está totalmente fora da Bíblia. Fuja de igrejas assim. Amém? Fuja. Sexto item, o sexto tópico: a igreja tem que andar no perdão e no amor fraternal. Amém? No amor de irmão, fraternal, na unidade do amor. A igreja tem que te abraçar quando mais você precisar, e não apenas te julgar, te criticar, mas estar de mão aberta quando você precisar. Amém? Sétimo tópico: o pastor tem que ser exemplo dentro de casa. Amém? Muitos pastores são bons nos púlpitos, nos altares, mas péssimos líderes dentro de casa. Uma família destruída, um casamento destruído, pastores que vão com sua esposa de mão dada com uma fachada na igreja, né? Fuja disso. Fuja de pastores que você sabe que a vida do pastor não condiz com aquele que ele prega. Fuja de igrejas assim, amém? Fuja. Procure igrejas que você sabe que a família do pastor é o exemplo, a vida do pastor é o exemplo, entendeu? Amém? Sétimo item. Sétimo não, irmão, oitavo, me perdi um pouquinho. Oitavo: o amor deve ser o maior dom estimulado pela comunidade. Irmãos, quantas pessoas a gente conhece aí que vão para a igreja atrás de profecia, profetada, busca de dom disso, dom daquilo, e poucos vão em busca do dom do amor. Esse é o maior dom, como diz o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse o amor, seria como um sino que toca, ecoa, mas é vazio. Também. O amor é o maior dom e deve ser estimulado pela igreja, acima de todos os dons. A gente sabe que tem muitos irmãos que buscam, acaba até ficando deprimido por não conseguir determinado dom, os caras a vida toda, mas muitos são pessoas boas e já tem o maior dom, e ainda ficam buscando outros dons. Amém? O amor é o maior dom. Amém? Nono item, o nono tópico: a igreja deve pregar sobre a salvação e a realidade do inferno. A igreja deve pregar continuamente sobre a salvação, sobre Jesus que morreu na cruz, que nos libertou, sobre fazer as coisas certas para um dia conquistar a eternidade, amar teu próximo como a ti mesmo, como o próprio Jesus ensinou. Amém? E ensinar sobre o inferno. O inferno existe, o inferno é algo presente. Quem não crê será condenado. Por mais que dure que seja a palavra, deve ser estimulado e pregado a realidade do inferno. Procure uma igreja que pregue sobre o inferno e sobre a salvação. É fundamental o crente, o cristão, ter esse acesso, entender bem isso, para não se perder e para poder caminhar rumo à vida eterna. Amém? Décimo item: fuja das igrejas que pregam a teologia da prosperidade. O que é isso, irmãos? É aquela igreja que fala assim: você merece o melhor de Deus, dê o que você mais ama, que Deus vai te dar o dobro. Que fé é essa que você tem, que você não crê, que você vai mudar de vida? Fuja dessas igrejas. A igreja tem que pregar salvação. Não faça o caminho contrário, inverso, prosperidade para chegar a Deus. Não, chegue a Deus. Se Ele quiser, Ele vai prosperar, se for a vontade dEle. Nem todo mundo tem o dom da prosperidade, não é para todo mundo. Amém? Então busque a Deus primeiramente, busque o reino dEle. Por que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não vale nada. Irmãos, o que é 100 anos aqui na terra para a eternidade?
né? Não deixe, não perca isso, amém? Então vamos fazer uma pincelada aqui leve, né? O primeiro item, comprometimento com a palavra de Deus e essa doutrina. Segundo item, a música deve ser teocêntrica. Terceiro item, o pastor deve amar suas ovelhas acima do dinheiro. Quarta, a igreja deve fugir das heresias e combatê-la. Quinto, cuidado com as referências de pregadores estimulados pela igreja a conhecer. Sexto, a igreja tem que andar no perdão e no amor fraternal. Sétimo, o pastor tem que ser exemplo dentro de casa, um líder dentro de casa. Oitavo, o amor deve ser o maior dom estimulado na comunidade. Nono, a igreja deve pregar sobre a salvação e a realidade do inferno. Décimo, fuja das igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Irmãos, chegamos ao fim aí, né? Nosso top 10. Espero que tenha ajudado. Procure uma igreja com essa referência, né? Para você e para sua família, uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, comprometido com Deus primeiramente, uma igreja que procura andar segundo a vontade dele, não segundo seus conceitos e preceitos. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos os irmãos e confie em Deus. Confie em Deus porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Vou deixar aí um salmo aí, o Salmo 121, que diz assim, ó: elevo meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro virá de Deus, que criou os céus e a terra, amém? Esse Deus que criou o céu e a terra é o mesmo Deus que te levantará, é o mesmo Deus que estará contigo todos os dias até a consumação do século. Esse Jesus que te ama, que se preocupa contigo e tem o melhor para você. Mas basta você se enquadrar nas suas regras, nos seus conceitos. Nunca tenta trazer Jesus para o seu formato. Não, você tem que entrar no formato de Jesus, de Deus. Seguir o seu caminho e a sua obra. Sempre amando o próximo, amém? Um abraço a todos e fique com Deus, meus irmãos.